Bem, eu sou o professor Fabiano Lima e eu vou apresentar aqui para vocês um trabalho que foi feito em conjunto com outros professores, né? Eu com outros professores, utilizando a história local. A história local que a gente está usando aqui é de uma ilha que fica no meio da Baía de Guanabara, que se chama Ilha d'Água, tá? Essa aqui é a lista dos professores que participaram, né? Marcelo Albeide, Marcos Bonfim, Ana Paula Nascimento, eu, Fabiano Lima, né? Juliana Bacelar, Luana Souza, Thaís Sachi Fernandes e Tayene Barbosa Nascimento. A Ilha d'Água, gente, é uma ilha que se localiza na região da Baía de Guanabara e, de acordo com reportagens, fotos, partindo de 1905, era utilizada por moradores da Ilha do Governador, né, que é uma ilha também que fica no meio de Guanabara, que é onde eu moro, né, era utilizada para lazer. Ela também foi utilizada para lazer também, tem outra informação que eu trago também, para a família imperial, né, no Segundo Reinado, ou seja, teve visita de Dom Pedro II nessa ilha, ou seja, era uma ilha que era utilizada para turismo, praticamente. Há relatos que haviam moradores nesta ilha também, ou seja, tinham pessoas morando nesta ilha, e que os mesmos foram retirados após a compra do lugar pela empresa Petrobras nos anos 50. A Ilha d'Água teve essa área de mata, que era uma área de mata, né, totalmente devastada, com queimadas, e a instalação de um terminal, né, no seu território. O terminal, que hoje se chama Terminal Torguá. Tá? Então, ao longo do tempo aqui, vocês vão perceber as transformações que a ilha sofreu. Tá? Aí tem os mapas, né, de localização da ilha, um mapa lá de 1500, né, para a gente entender, já que a proposta aqui é uma história ambiental, para entender o que foi ilha e o que foi, vamos dizer assim, não só a ilha, né, do Governador e as regiões aí da Baía de Guanabara, o que era território e o que foi aterrado. Tudo isso aí em verde, gente, são regiões de aterro, ou seja, que foram alteradas pelo homem e para aumentar o espaço, né? Porque assim, até onde tem esse território, os territórios brancos aí, é onde era o território natural, sem o homem mexer. Aí, depois de algumas reformas que foram feitas na cidade do Rio de Janeiro, principalmente no final do século XIX, virando para o século XX, né? Teve umas reformas na cidade, que foi as reformas Pereira Passos, que criaram esses aterros aí, né? Principalmente na Ilha do Governador. Essas regiões aí em verde são aterros, ou seja, até onde está branco era onde o mar batia. Agora, onde está em verde, é onde o mar bate hoje em dia, onde o mar bate agora. Né? Tá aí, ó, a região da Ilha do Governador, como ela se chamava antes. E ali naquela bandeirinha ali, ó, é onde fica a Ilha d'Água. O mapa mostra as intervenções das políticas de urbanização, né, na Baía de Guanabara. As partes em verde, como eu falei, correspondem aos aterros. Aí um mapa da região, né, da Baía de Guanabara, de 1810. Essa ideia de trazer esses mapas antigos aqui é uma ideia para a gente trabalhar a cartografia. Como a tecnologia da cartografia avançou, né? Como a gente vê aí a mudança até da tecnologia. Você vê aí cartas de mapas que eram praticamente escritos à mão, eram manuais, né? Até chegar aí onde fica a Ilha d'Água, você vê a perfeição do mapa feito à mão no século XIX, né? E ali é onde fica a Ilha d'Água, na bandeirinha vermelha. Ali, ó, de mais um mapa aí, ó, de 1915. Circuito da Baía de Guanabara, isso aí foi feito por um cartógrafo da época. Aí vocês veem a Baía de Guanabara, né, como era o desenho, como naquela época era feito os desenhos. Eles percorriam de barco a Baía de Guanabara e iam ali desenhando, né, as linhas, né, que eles iam vendo, encontrando, de acordo com a posição do barco, utilizando instrumentos, né, de posição do barco, né, que era o astrolábio, né, a bússola. Então aí eles iam fazendo as curvinhas de acordo para onde apontavam a bússola ou o astrolábio, né? Ou seja, tudo feito à mão e muito era a pessoa para fazer. Tinha que fazer aquele desenho bom, né? Aquele desenho
tentar deduzir, mas deduzir com uma precisão, né, ali daquele espaço. Tanto que vocês estão vendo aí a Baía de Guanabara, o desenho, não tá exatamente como é o real, né? Hoje em dia, que a gente vê pelo Google Maps, né, pelo Google Earth, né? Mas era o que podíamos fazer na época. Aí um mapa de 1948, já com a tecnologia da aviação, né? Só que aí ainda podem ter utilizado a aviação para poder ver o desenho de cima do alto, né? Ou tirar a foto em branco e preto na época, né? Em tons de cinza. E também para ver como é os detalhes, né? E também percorrer, ou seja, aí deve ter sido utilizado barco, e também a aviação também para fazer o mapa. E o mapa como é hoje, né? Por exemplo, a gente tem o recurso do Google Maps, né? A Ilha d'Água, onde está, e a Ilha do Governador. Isso aí no meio da Baía de Guanabara, tá? Vocês percebem que a Ilha do Governador, né? Ela metade dela é aeroporto e metade dela é habitada, né? Civil. E a Ilha d'Água lá no meio ali, lá no cantinho direito. Isso é um cartão postal de 1905, onde vê pessoas que visitavam o espaço da Ilha d'Água, né? E iam lá, visitavam, enviavam fotos para parentes. Esta formidável ilha é muito procurada pelos banhos e pesca, tá? 1905, Amália. Foi um cartão endereçado para a senhora Amália, né? Aí a gente vê um evento da revista Fonfon. A revista Fonfon era uma revista automotiva que tinha no início do século XX, e tem uma matéria falando aí sobre um rally. Hoje a gente chama de rally, né? Mas era uma corrida, né? Que foi feita, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E um dos pontos de parada depois da corrida para levar os pilotos foi a Ilha d'Água. Foi um piquenique, né, ofertado, né, para os visitantes, né, na Ilha d'Água, em 1914. Mas nem tudo eram flores no paraíso, né, gente? Em 1934 houve uma tentativa do governo de implantar um paiol de explosivos na ilha. Há, inclusive, reportagens no jornal Diário da Noite, da época, que denunciavam a tentativa de governo de plantar esse paiol. Tá aí no jornal Diário da Noite, 1934, né? A ameaça sinistra que paira sobre a Ilha do Governador. A Ilha d'Água, que é aqui do lado da Ilha do Governador, né? Estava já começando a sofrer as primeiras intervenções do governo Vargas, tá? A gente também, quem aí teve aula de Getúlio Vargas foi um presidente do Brasil durante 1930 até 1950. 1954, ele foi um presidente que ele claro que ele não foi presidente esse tempo todo. Ele foi presidente da primeira era Vargas. Ele entrou através de um movimento que os historiadores chamam, né, de Revolução de 30, que foi o que? Getúlio Vargas, ele contrariado da decisão da eleição, porque a eleição na época, em 1930, era uma eleição aberta, era controlada por coronéis em vários municípios, né? Ou seja, o coronel podia fazer você obrigar, porque o voto era aberto, né? E você tinha que mostrar pro coronel para quem você estava votando. Se você não mostrasse pro coronel, você tomava mais bifa do coronel, né? Então, ele, nesse movimento de achar que perdeu justamente pela violência do coronelismo em alguns lugares, ele fez esse movimento que foi a Revolução de 30, que foi uma tentativa de criar um novo Estado brasileiro que fosse mais democrático, né? Que fosse o voto aberto, não, o voto passaria a ser fechado, com segurança, e também acabar com o coronelismo, né? Porque o café estava em crise no Brasil na época, e mesmo assim os senhores do café estavam insistindo na economia do café, né? E como uma forma de sustentar a economia brasileira. Então o Getúlio Vargas veio com uma proposta para reformular tudo isso, mas ele perde as eleições. Então, como ele perde, ele junta o exército, que era a favor dele, e dá o que a gente chama de um golpe de Estado, né? Porque em 1930, mais os historiadores chamam de revolução, porque a proposta dele naquele momento era revolucionária. Mas aí chega em 1937, ele passa por cima de toda a proposta que ele mesmo idealizou e que
e que o povo idealizou, né, de um Estado novo brasileiro democrático. O que que ele faz? Dá um golpe em 37 e cria o Estado Novo, que aí sim forma uma ditadura que foi até 1945, tá? Foi durante o governo dele. Então esse período de 34 aí, que a gente tá vendo em algumas fotos, foi um período ainda que o pessoal tava na esperança de, olha, vai abrir pra democracia ainda, hein? Então ele vai criar, o Getúlio Vargas, ele vai começar a criar propostas educacionais pelo governo brasileiro, em torno de materiais próprios brasileiros, né? E utilizando o materialismo existente no Brasil. O que é esse materialismo? O nosso folclore, a nossa história, as questões indígenas, tudo aquilo que acontece no Brasil, ele queria focar no Brasil. Então tem a proposta que ele traz, né, de gravar um filme, né, na época, sobre o descobrimento do Brasil. Sabemos que hoje em dia, né, que essa palavra descobrimento já está em desuso, né? Na verdade, está mais para conquista e invasão, né? Como defende Boris Fausto, que é um historiador clássico nosso sobre história contemporânea e estudou também a história do Brasil. E também conquistas, né? Que é como alguns estudiosos sobre as Américas remetem a falar, porque o Brasil foi conquistado pelos portugueses, assim como as Américas foram conquistadas, né, pelos espanhóis, tomados dos indígenas, porque os povos originários, nós somos originários, né, desses povos originários indígenas, eles tinham controle dessas terras, então eles foram o quê? Os indígenas foram desapropriados dessas terras, tiveram que ir para lugares de interior, e o europeu branco acabou dominando todo esse território. Além de impor também a escravidão indígena em alguns territórios e também a escravidão de pessoas trazidas da África, tá? Então Getúlio Vargas, né, para tentar criar, isso eu tô falando lá na época da colonização, tá, gente? Agora vamos voltar para Vargas, 1930, nova proposta de Brasil republicano e proposta de país democrático também, que ficou só na proposta, porque em 37 caiu, né? Então, ele vai trazer, né, essa proposta educacional de educar os brasileiros sobre a história e a cultura brasileira. Por isso que eu contei essa mini resumo aí sobre colonização, como foi a colonização das Américas, porque essa era a proposta de Getúlio Vargas. Mostrar isso, mostrar quais são as raízes, né, do brasileiro. Não só de Vargas, tá, gente? Saíram propostas de professores da época, demandas, né, políticas de professores, de pessoas da cultura da época, né, importantes artistas da época que estavam ali defendendo, né, o movimento na época, que era o modernismo, né, que estava buscando as raízes brasileiras da cultura para mostrar nas artes, para mostrar o que o Brasil tem de melhor. Então Getúlio Vargas, né, tem essa ideia de criar o filme, né, Descobrimento do Brasil, porque eles não tinham nenhum material em formato de filme, e esse vai ser o primeiro, tá? E vai ser gravado em alguns lugares da Ilha do Governador, tá? E também da Ilha d'Água. Essa é uma foto, tá, das gravações do filme. É uma foto antiga, tá, gente? Tons de cinza. No Prezi vai ter o filme, né? Que isso aí eu fiz tudo em Prezi. Tem o filme aí, o link, O Descobrimento do Brasil, mas esse filme tá disponível no YouTube, se vocês procurarem, tá? Se vocês botarem O Descobrimento do Brasil, vocês vão ver um filme lá preto e branco lá, né? Ou seja, tons de cinza. Vocês vão ver lá esse filme, tá? É um filme curto, deve ter 1 hora, tá? Menos de 1 hora. Aí, ó, cartas aí, ó, documentos de 1953 falando, né? O então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assina a lei número 2004 que cria a Petrobras, né? Aí ele assinando, né? Uma foto simbólica dele assinando, né? A lei que cria, ó, a Petrobras. A Petrobras a gente sabe que foi o quê?
quando foi descoberto o petróleo no Brasil, houve uma briga, uma disputa, né, de alguns políticos querendo vender a exploração do petróleo para empresas americanas e estrangeiras e outros querendo nacionalizar para que a gente tivesse o petróleo todo vendido do Brasil fosse para o nosso tesouro nacional. Então houve uma briga, uma disputa política sobre petróleo chamada O Petróleo é Nosso. Essa foi a campanha política do Getúlio Vargas. E a ideia de Getúlio Vargas, através de demandas políticas, né, setoriais aqui do Brasil, ele queria, que não eram da direita, mas propostas de partidos de centro da época e da esquerda, de nacionalizar o petróleo brasileiro. Detalhe, partidos de esquerda estavam na ilegalidade naquela época, mas haviam alguns políticos que eram das esquerdas da época, mas estavam dentro dos partidos que eram de centro da época, principalmente o partido de Vargas, né, na época. Um deles foi, agora não lembro qual foi o nome a sigla partidária dele, mas um deles, né, foi o PPB da época, né, o Partido Progressista Brasileiro da época, e o Partido Trabalhista Brasileiro da época, PTB da época, eles eram a favor da nacionalização do petróleo brasileiro. Mas tinham outros políticos que não eram a favor da venda, da terceirização. Então, foi criada a Petrobras nesse contexto. Aí vemos uma foto aí de 1950, né? 3 amigos aí, aqui na praia, quando as praias da Ilha do Governador ainda davam para tomar banho, né? E você vê a Ilha d'Água ali atrás, ó. A Ilha d'Água, né? A ilha, ó, verdinha ali atrás, né? Com sua mata toda bonitinha, né? Preservadinha. Até meados dos anos 50, uma das aventuras preferidas dos moradores da Ilha do Governador era uma travessia de nado até a Ilha d'Água. Porque, gente, aqui essa região da Baía de Guanabara, ela é bem rasa, né? Não muito rasa, é rasa sim. Então dava pra chegar lá a nado, né? Porque era bem perto. Aí tem algumas fotos, ó. Essa era uma família que morava na Ilha d'Água. Essa foto foi tirada lá. Essa daí é um quadro de um pintor daqui da ilha. Ele pintou a Ilha d'Água, né, onde era localizado. Isso aí por volta entre os anos 30, 40. Não, quadro de 1950 aí, ó. Tá? Aí veio as mudanças urbanísticas, tá? Que agravaram o processo de poluição. Por exemplo, como eu falei daqueles aterros todos que aconteceram na Baía de Guanabara, aqueles aterros todos feitos pelos governadores, prefeitos, não foram pensados na época. Na época não se pensava em questões ambientais, tá? Não se pensava nos efeitos que aquilo podia ter, né? Por exemplo, se você fechar muito a Baía de Guanabara naquela região ali, poderia causar um assoreamento. Isso aí só foi descoberto depois, né? Quando a Baía de Guanabara naquela região ficou assoreada. O que é assoreado, gente? Ficou com uma quantidade muito de lama acumulada, mais lama do que água correndo. E aquela ilha linda lá, né, se transformou no terminal Torguá, tá? Em 1998 houve um vazamento de petróleo também, de dutos, porque o que foi o terminal Torguá? O terminal Torguá, gente, com a criação da Petrobras, a Petrobras se instalou na Reduc, hoje a gente chama de Reduc, né, lá em Duque de Caxias, que é uma cidade vizinha aqui da Ilha do Governador, né, que fica aqui na costa da Baía de Guanabara. Então, vários dutos foram construídos para tirar o petróleo que veio lá da Reduc de Caxias, passando por esse terminal Torguá, porque navios não chegam até Duque de Caxias. Então, os navios chegam até essa ilha, que é o terminal Torguá, hoje em dia a Ilha d'Água, chegam ali, pegam o petróleo, né, bruto ou refinado, que é retirado ali da refinaria de Caxias, que veio por dutos debaixo da água, né, e levam para os lugares para criar gás, para criar gasolina, né, derivados de petróleo, tá? Para refinar mais ainda o produto. Mas, como é um duto, né, um grande... vocês vão ver nas próximas fotos, não tenho fotos aqui dos dutos, né, dos tubos que passam debaixo da Baía de Guanabara, mas tem a região ali. Como são canos que vão passar petróleo, então vai acontecer acidentes.
Então vai acontecer um acidente em 2000, que vai ter um grande vazamento de petróleo. Essa é a ilha como é hoje, tá? Então vai ter esse vazamento aí em 98 vai ser esse primeiro vazamento aí, tá? E depois em 2002, tá? Essa foto aí, gente, que eu trago aí é um mergulhão, tá? Um pássaro, uma ave, né? Chamado mergulhão. E essa foto ganhou um prêmio, porque foi na época, o vazamento de petróleo foi muito grande aqui nessa região da Baía de Guanabara. E esse vazamento de petróleo vem justamente pela falta de cuidado com os dutos, né? A tubulação que passa debaixo da Baía de Guanabara. Então é lógico que a transformação da Ilha d'Água também afetou, e a vinda das indústrias químicas aqui para essa região afetou também a qualidade da água, porque já que você tem acidentes com petróleo, também tem outros acidentes químicos também, outros vazamentos químicos na água. E esse vazamento foi muito violento porque quase devastou a flora e a fauna da Baía de Guanabara. Para vocês verem aí, ó, a Baía de Guanabara de cima é onde fica a Reduque, né, a Induque de Caxias, a Ilha d'Água e a Praia de Mauá. A Praia de Mauá foi onde tiraram a foto daquele mergulhãozinho, tá? Daquela ave lá, né, coberta de petróleo. Aquela foto até, inclusive, ganhou, como eu falei, uma premiação na época, em 2008, 2003 para 2002. 2002 para 2003, ganhou um prêmio, né, internacional, né? Porque é uma foto que ela é violenta demais, ela é agressiva, né? E ao mesmo tempo dá um recado ali, olha o que o homem está fazendo com o meio ambiente, né? Olha o que as pessoas estão fazendo com o meio ambiente, né? A falta de cuidado que o meio ambiente está fazendo com o mundo. E tá aí, né, gente? A Ilha d'Água e a nossa distância aí com a Ilha do Governador, tá bom? É isso, gente. Essa é uma proposta de história local que foi feita pelos professores, né? Que estavam ainda em processo de aprendizagem. E é só para contar para vocês aí como às vezes você fazer uma coisa, uma ação política, a gente precisa se embasar em leis ambientais, principalmente. Por que é importante ter leis ambientais? Né? Eu acredito que o professor, quando aplica um material desse, deve discutir, né, a questão da importância das leis ambientais, a importância de você preservar o meio ambiente, né, de criar uma história também, claro, acima de tudo, que não culpe as pessoas, né, que moram nesses lugares. Por exemplo, eu já vi muita gente divulgar trabalhos, né, falando a culpa da poluição da Baía de Guanabara é por causa da favelização. Não é bem isso, né? A gente tem que pensar a falta de políticas públicas que teve para chegar as pessoas ao nível de terem que ocupar espaços, né? Ocupar espaços. A falta de políticas públicas educacionais em torno na época, né? Da questão ambiental, para poder conscientizar as pessoas, né? As pessoas em geral, de todas as classes sociais, né? Sobre a preservação ambiental. E a gente, claro, tem que refletir sobre o Estado. Por que o Estado não pensou esse tempo todo sobre isso, né? A gente tem que pensar também em questões internacionais, né? O que estava acontecendo internacionalmente nessa época, né? Que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, durante esse momento que a Ilha d'Água foi se construindo, foi reforçando. E quando foi que surgiu os primeiros trabalhos sobre história ambiental? Um dos primeiros trabalhos de história ambiental, né, falando sobre questões ambientais, que foi divulgado em massa, é datado dos anos 70, né? Uma autora que fala sobre o perigo, né, da poluição dos rios e dos oceanos, tá? Ou seja, a gente conscientizar, né, da época e como a gente pode trabalhar isso aí hoje em dia, tá bom? Valeu, gente. Até mais aí e até a próximo vídeo.